Bom, gente, dando continuidade então ao nosso assunto, vamos falar agora a respeito das tirinhas. Então, as tirinhas, né, coloquei aí um exemplo clássico, assim, é a Mafalda, né, como eu comentei no primeiro vídeo, geralmente a gente não gosta da Mafalda, né, porque geralmente ela aparece numa prova, ela sempre aparece no vestibular, sempre aparece, né, uma questãozinha aí difícil falando da Mafalda, mas enfim, a Mafalda, ela é a grande representante do que a gente entende como tirinha. Então, a tirinha seria uma série de vinhetas, ok? Então, perceba que, mais ou menos, nós vamos ter em uma tirinha de 3 a 5 quadrinhos, né? Ou 5 vinhetas. O grande lance da tirinha é que, geralmente, a tirinha é feita por uma equipe. Então, não é só uma pessoa, né? Que pensa, que planeja, que escreve, que desenha e assim por diante. Não. Geralmente, né? É claro que nós temos as exceções, mas geralmente a tirinha é feita por mais de uma pessoa, certo? Geralmente é feito ali pela aquela equipe de jornal. Porque muitas das vezes tem apenas uma pessoa que é responsável pelo desenho, pela parte gráfica, e tem também, né, outras vezes, né, que pode ser que tenha um jornalista, enfim, algum artista, que justamente pense justamente nessa parte da crítica que vai ser feita na tirinha, certo? Então, temos as exceções, mas geralmente as tirinhas aí, elas são feitas por mais de uma pessoa, geralmente, então, aí por uma equipe, e o número que a gente tem, mais ou menos, né, para fazer essa crítica acontecer, geralmente é de 3 a 5 quadrinhos, ok? Mas é claro que esse número varia, né? Pode ser que em determinadas situações a gente tenha aí outros números. Nós temos dois tipos de tirinhas, ok? As tirinhas que nós chamamos de diárias e as tirinhas também que nós chamamos de dominicais. Então, por que tirinhas diárias? As tirinhas diárias, geralmente, elas são aquelas tirinhas mais simples, ok? Então, geralmente, ela é mais curta, tem 3 vinhetas apenas. Geralmente, né, ela está em preto e branco. Então, geralmente, até as falas são mais curtinhas, a crítica é mais rápida, certo? Então, uma piadinha mais rápida, uma sátira mais rápida, justamente porque a tirinha diária é aquela que é publicada diariamente nos jornais ou em qualquer outro veículo de comunicação, tá? Então, geralmente não dá tempo, né? Não dá tempo, talvez, de elaborar uma coisa maior, às vezes uma coisa mais específica, às vezes fazer um desenho mais elaborado, enfim. Então, tirinhas diárias são aquelas tirinhas que são rápidas, justamente porque elas são publicadas aí, né, com uma certa recorrência. Agora, as tirinhas dominicais, elas são diferentes justamente porque são o oposto, né? Então, geralmente, a tirinha dominical, ela é maior, ok? Ela é mais elaborada, a gente entende que aquela equipe, aquele autor, enfim, ele teve mais tempo para elaborar aquela tirinha, então ela é mais elaborada, geralmente ela tem cores, né? Ela não é em preto e branco, geralmente ela é maior, às vezes a crítica é uma crítica mais elaborada e assim por diante. Certo? De uma forma geral, vocês não precisam entender, né, saber, definir e tudo mais a diferença entre uma tirinha diária e dominical. Coloquei isso daqui só a nível de conhecimento mesmo. O que a gente precisa entender desse assunto é que a tirinha é uma série de vinhetas, ok? Geralmente, né, de 3 a 5 quadrinhos aí, e que justamente também apresenta uma crítica. Só que a questão dessa crítica é justamente que, geralmente, né, nós temos aí uma crítica voltada para os valores sociais, para a cultura, né? Vamos dizer assim, para aqueles valores, para aquelas ideias, para aquelas ideologias que estão presentes em uma sociedade. Então, perceba, de certa forma, a gente pode misturar aí, né? Pode ter crítica social, fazendo uma denúncia social, pode ter uma crítica voltada também para a política, pode ter uma crítica também, principalmente ao que aparece, é a crítica voltada para o comportamento humano, tá? Então, para os valores sociais, para a ideologia, para aquela ideia que aquela sociedade acredita, certo? Geralmente as tirinhas, elas são atemporais, ok? Então, são alguns valores que precisam ser desconstruídos, precisam ser revistos, ok? Que a gente tem numa sociedade. Então, peguei aqui, né? Coloquei várias tirinhas para vocês. Vamos ler essa tirinha aqui da Mafalda, né? Essa daqui que ela está justamente falando a respeito da televisão. Então, observem. Temos aqui um personagem junto com ela que está justamente falando. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. E aí ela foi, né, com uma certa dúvida, assim, pergunta, um veículo de cultura? E aí ele fala, hã, hã. E aí, então, ela resolve olhar a televisão, ver a televisão.
E aí a gente tem aqui, né, o bang, bang, toma e tudo mais, justamente dando a entender que a televisão está passando alguma coisa violenta, né? Dando a entender aí um indício de violência. E aí ela vai e faz uma crítica no último quadrinho. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Ou seja, ela está falando, nossa, mas isso daqui é cultura? Tipo, isso é um veículo de cultura mesmo? Porque só está aparecendo coisas violentas, coisas que não agregam em nada. Então, perceba, essa tirinha aqui está justamente fazendo uma crítica a um certo valor da sociedade. Aquela ideia, né, de que a televisão deve mostrar coisas violentas, aquele sensacionalismo, né? Eu acredito que seja a palavra ideal aqui nesse momento. A TV, ela mostra um sensacionalismo. Às vezes é uma coisinha pequena, uma situação pequena, e a TV vai lá, a mídia, e transforma aquilo num grande espetáculo. Às vezes é uma coisa muito particular da pessoa, né? Uma coisa às vezes triste e tudo mais, e a televisão quer mostrar aquilo de qualquer forma, né? Principalmente se for uma coisa violenta, porque se for algo violento, geralmente dá audiência. Então, perceba, essa tirinha está justamente falando a respeito disso, né? Então, está fazendo uma crítica a essa ideia do que entende-se por cultura, do que a televisão está passando para a sociedade de uma forma geral, certo? Bom, coloquei outros quadrinhos aqui, ok? Então, depois vocês podem fazer a leitura com mais calma e treinando essa questão da interpretação. Vocês têm esse material aí com vocês, né? Então, vocês podem manuseá-los da melhor forma possível. E aí, então, fica o questionamento, né? Como que a gente faz uma análise, então, de uma tirinha, de uma charge, de um cartoon? Primeiro, a gente precisa observar qual é o assunto principal que está sendo tratado ali, né? Então, você precisa analisar o que está acontecendo naquela charge, né? Naquele cartoon, naquela tirinha, enfim. Então, perceba aqui que nós temos dois momentos, duas situações distintas acontecendo. No primeiro momento, temos duas pessoas, né? Uma do gênero masculino, uma do gênero feminino, aparentemente num protesto, né? Parece que eles estão protestando. Um está pedindo ética e o outro está pedindo respeito. Então, temos esse cenário. Logo embaixo, nós temos um outro cenário que aparentemente são as mesmas pessoas, né? Dá para a gente perceber pelo cabelo e tudo mais, e que estão aparentemente numa festa, acredito que seja um carnaval, né? A gente não consegue identificar muito bem, mas eu acho que é um carnaval, né? Até porque os dois estão fantasiados, certo? E perceba que eles estão basicamente jogando o lixo no chão. E aí, o que a gente consegue perceber aqui? Temos essas duas situações distintas, que são as mesmas pessoas que estão com comportamentos diferentes dependendo da situação. Então, gente, perceba basicamente aqui a ideia, né? Essa charge, né, está justamente fazendo uma crítica, certo? E a gente precisa entender qual é essa crítica. Perceba, é só a gente analisar o que está acontecendo, né? Analisar a imagem, analisar os personagens e depois tentar entender o que a imagem está justamente criticando. Qual é a mensagem que a imagem quer passar para a gente? Ou seja, perceba a hipocrisia das pessoas, né? Então, perceba que, ao mesmo tempo, alguns que pedem respeito e ética, na primeira oportunidade não respeitam o meio ambiente, não respeitam a sociedade, né? Tá criticando justamente essa relatividade, que, depende, né? Na manifestação eu posso pedir respeito, naquele momento eu quero pedir respeito. Mas no carnaval, né? Mas é uma festa, né? Nada a ver isso daí no carnaval. Depois o gari limpa, depois tem gente para limpar, né? Tem gente que tem um pensamento bem nada a ver, né? Que falam, eu vou jogar o lixo no chão, que é para dar trabalho pro gari, porque pelo menos ele tem um trabalho. Então tem gente que pensa desse jeito. Então perceba que essa imagem aqui está justamente fazendo essa crítica, né? Perceba, pessoas que são hipócritas, que têm um discurso, se manifestam, às vezes, né? A gente pode até contextualizar, né? Às vezes até na internet as pessoas se manifestam, fazem textão, tem todo aquele discurso, porém, na prática, no dia a dia, numa festa ou não, fazem totalmente ao contrário. Então, resumindo, para a gente fazer uma análise, tenham isso em mente. Primeiro, busquem o assunto principal, ou seja, analisem o que está acontecendo naquela charge, certo? Interessante analisar também, muitas vezes, as expressões, né, corporais, faciais, também daquelas pessoas que estão ali naquela imagem. Então, analisem de uma forma geral o que é que está acontecendo e tenham em mente, há uma crítica.
uma crítica está sendo feita. Isso vocês podem ter certeza. E basta, de acordo com a interpretação, vocês entenderem qual crítica que está sendo feita ali, certo? Bom, dando continuidade, né? Eu não coloquei nem ali no nosso título, mas a gente também pode falar, né? Já que estamos falando a respeito de charge e tudo mais, podemos falar a respeito dos memes, né? Que é aí considerado um gênero digital e que todo mundo conhece o meme, todo mundo pelo menos uma vez na vida já fez uma referência a meme. Tem o seu meme favorito, por exemplo, eu amo os memes da Gretchen, amo todos, tenho todas as figurinhas, porque eu amo usar em várias situações. E os memes, eles estão crescendo, eles estão aparecendo, né? Cada vez com mais frequência, com uma frequência, assim, né? Exacerbada nas redes sociais como um todo, né? Várias redes sociais, a gente tem as presenças dos memes. E a gente também pode pensar que um vestibular, como isso é uma coisa muito atual, pode acabar trabalhando com meme, tá? Justamente pedindo para você explicar, para você interpretar uma determinada situação. Então, o que são os memes, né? Peguei justamente aí uma definição, a definição mais precisa a respeito disso. Nada mais é do que um personagem ou uma situação que fez sucesso na internet, né? E aí você começa a reproduzir aquele sucesso, você começa a reproduzir aquela situação, aquele personagem, certo? Então, por exemplo, esse meme que eu coloquei aqui embaixo, né? Ele tem várias adaptações, né? Geralmente, esse carinha tá representando alguma coisa, a namorada outra, a moça que passou outra e assim por diante. Esse meme aqui da Nazaré é sensacional, geralmente a gente usa, né? Quando não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Aí, geralmente a gente fica com uma cara, parece eu nas aulas de exatas, exatamente desse jeito aqui. Esse meme me representa. Interessante falar que no início, né, no início da criação aí dos memes, eles não eram bem assim, né? Não era bem essa a intenção. Os memes do início, eles eram bem simples, tá? Então, era feito um bonequinho apenas com algumas linhas e aquele bonequinho falava alguma coisa. E aí as pessoas iam reproduzindo, né, compartilhando nas redes sociais e assim por diante. Então, uma coisa interessante, que para alguns pode parecer banal, futilidade, é justamente a gente ficar atento em relação aos memes, ok? Ao significado dos memes, porque interpretando um meme, você automaticamente está treinando essa questão da interpretação de imagem, né? De certa forma, interpretação de linguagem, interpretação de texto também, ok? Então, os memes, eles são super, super importantes e acredito que, pelo menos para mim, né? De todos esses gêneros que nós estamos estudando hoje, acho que os memes são os mais comuns, assim, os que eu mais uso, que eu mais dou risada. E por fim, para a gente finalizar, então, né, esse estudo aí a respeito de alguns gêneros, nós temos a caricatura. Perceba qual é a principal diferença da caricatura para uma charge, né? Como eu mostrei para vocês lá no outro vídeo, a charge ela também pode aparecer exatamente dessa forma. A principal diferença é que a caricatura ela não tem a função de fazer uma crítica social, uma crítica política. Certo? A caricatura, ela tem basicamente a ideia de mostrar um exagero, de reproduzir um exagero, né? De mostrar as coisas não da forma com que elas são realmente. Então, perceba aqui, né? Temos uma caricatura de um jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho, temos a foto dele original, né? A foto real, e temos aqui a caricatura. Perceba que os traços do jogador estão extremamente exagerados. E qual é o objetivo da caricatura, então, se não é trazer uma crítica? O objetivo da caricatura, basicamente, é levar o humor, é fazer humor, é tornar aquela pessoa com um ar de diversão, um ar divertido para aquela situação, enfim. Então, esse é o objetivo da caricatura, ok? Justamente trazer uma diversão, fazer um humor, mas não necessariamente uma crítica social, uma crítica a valores políticos, a valores culturais, a valores daquela sociedade e assim por diante. Certo? Tranquilo? Então dá até para a gente ver aqui, né, nessa caricatura aqui do Ronaldinho Gaúcho, perceba, os traços eles estão exagerados, mas não tem nenhuma crítica social em relação a isso. Certo? Tranquilo? Bom, então eu vou parando por aqui. Como eu já comentei com vocês, vocês têm acesso, então, a esse material. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. E também deixei aí que vocês também já estão com acesso à lista de exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem para mim, que eu estou à disposição. A lista, inclusive, só tem exercícios com tirinhas, com charges, com cartoon e assim por diante. Certo? Gente, então é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais.